Muito bem, meus amigos e minhas amigas, voltamos aqui para mais uma parte desse nosso triste episódio, mas que serve aqui como uma aula de como resolver problemas, né? Quem não conhece, eu sou o Leonardo Agostini, e aí o advogado que gosta de resolver problemas, dá umas aulas também, e enfim, está aqui para ajudar. Esse canal é só para ajudar vocês a entender. O que vão falar agora? Estamos na parte aqui, eu diria que é 3, né? 3 das aulas, mas seria do caso Voe Paz. Eu tenho um vídeo a mais lá, que é o primeiro, que é uma reflexão de domingo, aquela só reflexão, mas se você quiser assistir, dá uma olhada nesses 3 vídeos anteriores. Aqui nessa parte 13, então, da aula mesmo. O que nós vamos falar? De legitimidade. A pergunta é, veja que nós já falamos naquele primeiro vídeo eu só lancei algumas provocações, depois continuei nesse primeiro vídeo falando dos cuidados que você deve ter ao contratar um advogado, quem é o familiar aqui, que sofreu tanto no acidente aéreo, também no acidente de trânsito, num acidente de trabalho, né, que você tem que procurar o seu advogado trabalhista, enfim, todos os cuidados que você deve ter nesse momento, porque as pessoas estão fragilizadas. E aí eu falei então nesse primeiro vídeo disso e já comecei falando qual lei se aplica. Será que é o CDC, o Código Civil, o Código Brasileiro Aeronáutico, ou então uma lei internacional? Você já viu isso? Se você não viu, dá uma voltinha lá, volta e revisa lá a parte 1, a primeira aula desse encontro. Depois, no segundo encontro, eu vim trabalhar com vocês a responsabilidade da companhia aérea. Como se dá a responsabilidade nesse caso, num caso de acidente aéreo. E daí vocês viram comigo que é uma responsabilidade civil na modalidade objetiva agravada, aplicando-se aqui o artigo 735 do Código Civil. Enfim, que era já decorrência de uma súmula 187 lá do Supremo Tribunal Federal, quando ele ainda julgava a legislação ordinária, também vimos a aplicação do CDC, enfim, dá uma olhadinha lá no encontro número 2. Nesse encontro número 3, eu quero aqui tirar as dúvidas com relação, seguindo uma ordem cronológica, aliás, uma ordem cronológica e lógica, né? Principalmente uma ordem lógica, eu quero que você trabalhe comigo ou pense e veja comigo aqui o problema da chamada legitimidade, que está ligada mais à titularidade do direito. O que eu quero dizer com isso quer saber aquilo que vocês já viram comigo no outro encontro. Lá no encontro número 1, eu perguntei para vocês aqui se quem teria o direito a passada essa fase inicial, o trauma inicial, essa fase inicial do luto, né? Quem tem direito a uma indenização? A esposa, o companheiro, os filhos, esposa, esposo, companheiro, filhos, pais, avós, até aí tudo bem, né? Irmãos, e se aquele irmão nunca mais conversou? Quantos irmãos já estão brigados? Será que nessa hora não aparece um irmão que mesmo brigado queria aqui ter direito a uma indenização? Porque geralmente as indenizações, vocês verão comigo aí num próximo encontro, quando nós falarmos só de indenização, quais são os danos, tá? Vou passar rapidamente aqui danos, mas enfim, vocês verão que as indenizações são geralmente altas nesses casos. Então, será que não tem um irmão distante aí que de repente agora ficou sentido com a morte do outro irmão? Será que todo irmão tem direito à indenização? Também, as perguntas aí. E tios? Será que tios teriam direito à indenização? Primos teriam direito a indenizações? Mas o namorado, o noivo, será que o noivo, a noiva, não sofre muito profundamente a dor? Às vezes até mais do que um tio, às vezes até mais do que um primo e às vezes até mais do que um irmão. Será que os nossos tribunais acabam por reconhecer esse direito? E além destas figuras, só para a gente finalizar aí, um amigo e o pai de criação, a mãe de criação, o avô, que às vezes faz a parte do próprio pai. Hoje nós chamamos das famílias reconstituídas, né? Imagine aquele padrasto, madrasta, que é mais pai ou mais mãe do que o próprio pai de sangue. Enfim, será que essas pessoas têm ou não têm direito? Então aqui o que nós vamos trabalhar nesse encontro exclusivamente é a questão de legitimidade para propor ação. Quem tem a chamada lá no direito processual, quem está mais habituado, os advogados que estão assistindo aqui, nós estamos falando lá do processo civil, a legitimidade ativa, que estará relacionada aqui no direito material à titularidade do direito. Quem é o titular desse direito? Pois bem, para eu conseguir responder essa questão, senhoras e senhores, eu tenho que fazer uma análise, na realidade, do que o próprio Código Civil, que é a lei geral, né, e que é aplicável aqui, ele estabelece qual que é o ponto de partida. O ponto de partida para a gente discutir titularidade é aqui o artigo 948, incisos 1º e 2º, que vocês vão ver comigo aqui. O que diz o artigo 948? E inciso 1º e 2º, ele vai falar o seguinte, ó, no caso do homicídio, então aqui houve um acidente aéreo, né? Então, no caso do homicídio, a indenização, então aquilo que vai ser indenizado consiste
sem excluir outras reparações, primeiro, no pagamento das despesas com o tratamento da vítima. Se ela, imagina que é um acidente de trânsito. Um acidente de trânsito, a pessoa bateu ali, foi atropelado, ou bateu com a moto e foi para o hospital. Obviamente, depois faleceu. Enfim, aqui você vai pagar as despesas, o ofensor tem que pagar as despesas do hospital, perfeito? Medicamentos, não há dúvida disso. Depois continua aí no 948, inciso primeiro. Seu funeral, que é o funeral da vítima, e mais o luto da família. O que é o luto da família? Tinha uma discussão muito grande aqui, mas hoje se entendeu, começou a se defender que esse luto da família seria a dor do sentimento, a dor moral, né? Que lá atrás, quando o Código Civil, lá 16, tratava como luto da família, não existia ainda reconhecido o dano moral. Nós estávamos falando do Código 16, não tínhamos Constituição de 88, não tínhamos essa evolução, então o dano moral vem aqui começar a ser defendido com mais vigor em 85. Depois, aí sim, ele vem ser, assim, as decisões em 85 começam a ganhar mais corpo. Em 88 daí é positivado na própria Constituição, é reconhecido. Então daí começa-se a... Hoje se fala, você parece que fala isso, o professor fala isso, fala, nossa, que bobagem, professor. Hoje todo mundo fala de dano moral, para tudo tem dano moral, tem até muito dano moral, né? Pois bem, mas lá pense em 1916, sociedade patriarcal, mais agrária, poucas pessoas nas cidades, nós não falávamos nesse dano moral. E daí a expressão ficava luto da família. Luto da família era uma dor, tá? E hoje, então, seria aqui a interpretação para o dano moral sentido por essa família. E depois diz o seguinte, o 9482, na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. E daí já faço aqui a conexão para o primeiro dano, né, senhores? O primeiro dano clássico com relação a um homicídio, à morte de uma pessoa, está relacionado ao pensionamento, que é o dano material clássico. Então aqui, obviamente, que imaginem lá nesse acidente, em tantos outros acidentes, o pai de família que falece, ele deixa de produzir renda para garantir o sustento daquela família. Então, analogamente, eu tenho que prever aqui que alguém pague uma pensão. É mais ou menos como se esse pai se separasse e tivesse que manter os seus filhos com outro cônjuge ou outro convivente, aqui o companheiro ou companheira. A ideia é a mesma, tá? A ideia de alimentos é a mesma, só que aqui os alimentos são na seara dos alimentos civis aqui, tá? Pois bem, então a ideia é que o ofensor, nesse caso, quem provocou a tragédia, ou mesmo que não tenha provocado, no caso da Gol Legacy, lá vocês vão ver que eles não provocaram o acidente não foi provocado pela Gol, mas mesmo assim, como ela tem responsabilidade objetiva e é uma garantidora, obrigação de resultado, transportar de forma segura e são e salvo esse passageiro até o seu destino, então como ela garante esse resultado, obviamente, se esse passageiro morre e essa companhia aérea vai ter que indenizar, ok? Mesmo que não tivesse culpa, no caso da Gol Legacy, aqui parece-me que já tem indícios de culpa, mas mesmo que não tivesse culpa, a Voipaz e eventualmente uma codeshare ali, que é a Latam, pode vir a responder, tá bom? Pois bem, vai responder primeiro dano. Pensionamento, alimentos, pensionamento para a pessoa para quem eu devia. Além disso, né, o pensionamento futuro, nós temos essas, como vimos, as despesas com funeral, o traslado do corpo e outras tantas perdas econômicas. Não vou entrar aqui, tá, com todos os danos, mas alguns poderiam falar de perdas de uma chance, participação no lucros e resultados daqueles eventuais, aqueles executivos que estivessem ali, estivessem em ascensão da carreira, poderia chegar um presidente de uma multinacional, de uma transnacional, será que ele não teria esse direito? Então, assim, é uma discussão muito boa, mas não vou entrar tão a fundo. Na dúvida, procure um bom advogado. Procure um bom advogado. Aqui a ideia é só didática, de te proporcionar um conhecimento básico daquilo que você pode ter de direito e que seu advogado tem que procurar defender o seu direito. A ideia é básica. Na dúvida, procure um bom advogado. Pois bem, continuando, dando material. Isso é o 9481. Agora, além disso, vem lá o 9481 ainda falando do luto da família, que nós vamos ver aqui estaria relacionado ao chamado dano moral. E eu não preciso explicar aqui o dano moral para vocês, que é esta. Hoje até se diz, né, que era a dor, a angústia, o sofrimento experimentado pela vítima em decorrência de um fato lesivo, e hoje já se diz que está um pouco ultrapassado esse entendimento, falando que, além disso, né, de dor, angústia e sofrimento, isso é só uma consequência do dano moral. É só a febre, é aquele termômetro do professor Sérgio Cavalera e fala, não, a dor, a angústia, o sofrimento, na realidade é a consequência, é como se fosse a febre de uma doença.
Tá? Então aqui é só a consequência, mas o que importa é o dano moral hoje é considerado, e eu vou ter uma aula aqui especial sobre dano moral que estou preparando, tá, para falar inclusive de fixação de indenização para a morte de pessoas. Pois bem, quando eu for falar lá eu explico melhor isso, mas se entende hoje que é qualquer lesão que cause qualquer ato ofensivo que cause lesão a direitos de personalidade ou a própria dignidade dessa pessoa ofendida, a dignidade da pessoa humana. Então é um conceito muito mais amplo, muito mais aberto, tá? Pois bem, mas aqui o dano moral. Pois bem, obviamente é um dano passível de ser aqui requerido, muito mais claramente, não preciso nem me delongar muito explicando isso. A pergunta que eu faço, e daí o que eu quero chamar a atenção dos senhores, é a questão seguinte aqui, senhores. Quando eu estou falando do dano moral e também do dano material, tá? Mas muito mais para o dano moral aqui, a pergunta que eu fiz ali no início era legitimidade, titularidade. Nesse 948, eu quero saber, com relação ao dano moral, quem tem direito a esse dano moral? E aqui eu digo que a doutrina, não só brasileira, tá, senhores? Não só brasileira, mas também a doutrina aqui majoritariamente da civil law, tá? Ela se preocupa, a doutrina do direito europeu, aqui na América Latina nós temos a responsabilidade civil muito avançada aqui no direito argentino, também no direito uruguaio, no direito chileno. A doutrina majoritariamente se preocupa em admitir de forma ilimitada pessoas para reclamar esse dano. Por quê? Porque quando eu admito que cada vez mais pessoas possam reclamar o dano, eu posso ver casos de abusos. Já é um dos primeiros problemas. Abusos na distribuição de ações. Primeiro aquele irmão que não conversava com o outro e daí quando morre de um acidente com uma grande companhia aérea, ele fala, não, meu Deus do céu, meu irmão, eu não podia viver sem ele, mas ficou 10, 20 anos sem eu vê-los. E ele surge e vai querer falar que era o melhor amigo. Pois bem, só porque é irmão. Depois disso, tem pessoas, existem outros parentes que vão além, tá? E vocês aqui vão ver comigo um dos primeiros exemplos. Mas deixa eu já vou dar esse exemplo. Primeiro, o que eu estou falando aqui é, primeiro, abusos. A doutrina se preocupou em evitar abusos naquela questão de fãs, por exemplo, da Marília Mendonça, reclamarem danos por conta da morte. Não há dúvida que os fãs sofreram com a morte da Marília Mendonça. Só que ali, se você admitir que todo mundo entra com a ação, primeiro, haverá alguns que não eram tão fãs e também vão pleitear a indenização, então abuso. E a segunda parte, olhem aqui, a partir do momento em que eu admito muitas pessoas, eu faço com que essa vítima venha a dividir a indenização com parentes mais distantes. O que eu quero dizer com isso? Imagine o caso da Marília Mendonça, ela tinha lá uma filha recém-nascida, tinha a sua mãe, tinha alguns parentes mais próximos, o empresário que era muito próximo também. Essas pessoas sofrem de forma muito intensa a morte daquele parente. O fã vai sofrer agudamente, né? Naquele momento ele sofreu e de repente já esqueceu, vem outro cantor e ele substituiu o seu artista preferido. Se eu começo a dar indenizações para todas essas pessoas, imagine se eu vou multiplicar aqui o valor da indenização, eu começo a dar uma indenização, mesmo que seja pequena, imagine que seja de R$1.000 para um fã da Marília Mendonça, e imagine que essa Marília Mendonça tenha lá 1 milhão de fãs. Se fosse R$1 para cada fã, daria 1 milhão. Se fosse 1.000, eu estaria falando de 1 bilhão, tá? Então, assim, o ofensor pagaria demais e as pessoas próximas delas receberiam de menos, porque também receberiam só 1.000, porque não teria capacidade econômica o ofensor para pagar. Aliás, se você quer ver isso, quer ver esse exemplo da Marília Mendonça, não deixa de assistir um vídeo que fiz sobre isso, especialmente sobre dano por ricochete, dano por prejuízo de afeição e o caso Marília Mendonça, que foi também, inclusive aqui, de um acidente, uma morte trágica por acidente aéreo, que está aqui na minha página. Eu vou deixar o card aqui ao final para vocês analisarem. Pois bem, mas o que eu quero falar aqui, volta aqui, só para você não se perder comigo, a preocupação da doutrina é admitir uma quantidade ilimitada de pessoas. Isso é um problema, porque você pode ver abusos. E o segundo ponto é, se eu admito muitas pessoas, a indenização para os familiares mais próximos pode ser pode ser que ela seja de uma forma muito baixa.
Agora, com relação a abusos, veja esse exemplo, eu adoro esse exemplo aqui, em sala de aula é muito produtivo, que é o exemplo do sobrinho de Brumadinho. Vocês sabem que aquela tragédia de Brumadinho é rompimento da barragem da Vale, aonde lá foram mortos, né? Infelizmente morreram 270 pessoas. Obviamente causou comoção nacional e internacional, uma preocupação não só com a quantidade de mortes, mas também com o desastre ambiental. E a partir daquele momento, muitas pessoas, vivenciado o luto, muitas pessoas começaram a reclamar os danos em decorrência da tragédia. Tá? Então aqui muitos familiares começaram a ajuizar a ação. E uma curiosa foi de um sobrinho e também primo de um tio e uma prima que estavam na barragem e acabaram morrendo em decorrência da barragem. Olha que curioso. Essa pessoa pediu lá, o processo está aqui, ó, o 10.195/2021, lá julgado no TST. Esse sobrinho pede então a indenização e de repente a impugnação, obviamente, dos advogados da Vale, tá? Com relação à legitimidade, fala, então comprove que você era próximo da vítima e o juiz vai fazer, então, a inquirição desse sobrinho. E faz a pergunta, nós estávamos aí na pandemia e a audiência foi virtual, tá? Então, só o juiz pediu aonde que ele estava e viu que ele estava na Espanha. E começa a fazer arguições e daí, durante a instrução, ele pergunta, né? Bom, como é que era o seu relacionamento com eles? Aonde que você mora? Ah, não, eu moro na Espanha. Quanto tempo faz que você mora na Espanha? Ah, eu moro na Espanha há mais de 10 anos, mais de uma década. Ah, tá bom. E você vem constantemente ao Brasil? Não sou muito de vir ao Brasil, não. Nunca mais vim para o Brasil. Ah, então faz mais de 10 anos que você está fora, mais de uma década que você mora na Espanha e faz tempo que você não vem no Brasil. Então, mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Como é que você conversa? Como é que é o nome do seu tio? Isso é o mais interessante. Ah, meu tio Osvaldo. Não, Osvaldo? Pergunta o juiz. Como assim tio Osvaldo? O nome do seu tio é tio Osvaldo? Ah, não, deixa eu me corrigir aqui. Meu tio é Olavo. Olavo. Senhores, ele errou o nome do tio. E assim prosseguiu durante a audiência. O juiz denotou, verificou que ele não tinha contato, só teve contato quando era criança com aqueles dois parentes, com o tio e com a prima. E apesar de dizer que tinha contato com eles por WhatsApp de vez em quando, grupos de família, ele não tinha relação familiar próxima, não era do núcleo familiar próximo. Há muito tempo não conversava com aqueles parentes. E daí aqui o TST, a Justiça do Trabalho, julgou improcedente e o TST manteve essa decisão. Então, para mim, essa decisão é um claro caso de abuso. Abuso na propositura de ações. E daí você faz com que o judiciário perca esse tempo e também aqui, eventualmente, se uma ação dessa aqui é acolhida, automaticamente a vítima, aquela vítima do núcleo familiar, claro, tem que dividir com a pessoa que não teria tanto direito, ok? Então, cuidado com isso. Cuidado com a preocupação nessa quantidade de pessoas que podem reclamar.